Esse vídeo não é recomendado em caso suspeito de fanatismo religioso. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender perguntas nas quais você sempre se perguntou durante a sua vida. O que acontece quando você morre? Existe vida após a morte? Você é julgado quando você morre? E para onde o seu espírito vai? Tenho certeza que essas são perguntas que muitos têm na cabeça e muitos acabam não encontrando a solução. Então o vídeo de hoje se baseia em explicar essas perguntas para que você possa entender a profundidade que é Cristo Jesus. Então tudo que eu vou falar aqui nessa aula, eu vou estar falando das passagens bíblicas e vou estar provando para vocês que esse é um assunto muito simples na Bíblia, mas muito complexo para os homens. E é por isso que a sabedoria é entregue aos pequeninos, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje explicando um pequeno verso em Lucas, capítulo 16, versículo 19, que já é capaz por si só de explicar tudo o que acontece ao ser humano quando ele morre. É claro que nós vamos aprofundar, vamos falar do julgamento, vamos falar de muitas coisas mais complexas do que isso. Mas isso aqui é somente para você poder entender a base. Parábola do rico e de Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Para quem não sabe, despendia significa desperdiçando dinheiro com futilidades. Então esse rico, se despendia, desperdiçava dinheiro com futilidades todos os dias da sua vida e de forma regalada. E o significado de regalada é de forma agradável, de forma prazerosa, de forma de grande satisfação entre si mesmo. Então, quando falava-se que o rico despendia todos os dias da sua vida de forma regalada, porque ele vivia sem pensar no dia da manhã, gastava com futilidades e não se importava com a salvação. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar.
e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura caíssem da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Aqui é importante dizer que Lázaro, apesar dele ser mendigo, ele acreditava no Senhor Jesus Cristo, acreditava no Evangelho de Deus. Lázaro acreditava na palavra de Deus. Não é porque você é rico ou porque você é pobre que você vai ser salvo. Você é salvo através do Evangelho de Deus, da palavra de Deus que se fez carne, que é o Senhor Jesus Cristo. Você é salvo exclusivamente por isso, e não é mérito do homem. Lázaro acreditava nessa promessa. Apesar de ser pobre, acreditava nessa promessa. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e preste atenção, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. O que significa seio de Abraão? Tá? Significa reunir-se aos seus pais. A tradução etimológica de seio de Abraão em aramaico é reunir-se aos seus pais. E também pode ser interpretado como um local que as almas dos justos e dos verdadeiros arrependidos em Cristo Jesus vão. Esse é um local de espera. E eu vou falar o porquê este é um local de espera daqui a pouquinho. Então simplesmente chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. E quando se diz sepultado aqui, que foi velado, né? Fizeram um rito de sepultamento, mas foi só isso que aconteceu com o homem rico, tá? Porém, existe uma profundidade maior nesse versículo. Quando você continua lendo, você descobre o que aconteceu com o homem rico. Mas aqui é importante dizer para você, antes de eu me aprofundar um pouco nisso, que o rico, tá? Ele vivia de forma regalada e por não prestar atenção no evangelho, por viver uma vida de futilidades, uma vida muitas vezes paganizada, festividades, uma vida que não tinha sofrimento, ele não se interessou nem um pouco no evangelho. E quando a morte o chegou, porque a morte chega para todos, tá? E quando a morte o chegou, tá? Ele se arrependeu de como tinha vivido a vida. Então olha só, Lázaro morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão, que é um local dos justos. E isso se confirma através de Cristo, quando você estuda sobre João, capítulo 5, versículo 24. Olha só o que diz: em verdade vos asseguro. Quando Jesus fala em verdade vos asseguro, vos digo, Jesus está utilizando da sua autoridade messiânica. Toda vez que você vê em verdade vos digo, em verdade vos falo, é porque Jesus está utilizando a autoridade messiânica que só ele tem, mostrando que aquela frase que ele fala é eterna, é espiritual e ele tem autoridade para falar aquilo. Então Cristo diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa simples, que é uma sabedoria que se é dada aos pequeninos. E é muito importante a gente meditar nessa palavra. Olha só que interessante. Aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou Jesus, quem enviou Jesus é Deus. Aquele que escuta a palavra de Jesus e crê em Deus, não entra em juízo. Essa pessoa não vai ser julgada, mas passou da morte para a vida. Então quando a pessoa morre, tá? Naquele exato momento ela passa para a vida. E aqui é preciso entender que quem crê não é julgado, não fica em purgatório, não vai para o inferno, não adormece, mas unicamente é levado aos céus pelos anjos de Deus. Então aquele que crê em Jesus, que crê na palavra de Jesus, que crê que Deus enviou Jesus, que verdadeiramente se arrepende, essa pessoa não adormece, não vai para o purgatório, não vai para o inferno. Muito pelo contrário, essa pessoa é levada naquele momento que ela morre pelos anjos para o encontro com Jesus. Então aqui é importante dizer uma coisa para você. Quando se diz seio de Abraão,
significa reunir aos seus pais, aos seus entes queridos, a pessoas que também acreditavam na palavra, e também é um local de aguardo, de espera. Por que existe um local de aguardo e de espera? Porque existe o dia da convocação. O dia da convocação de Deus, o dia da convocação de Cristo, que será o dia do julgamento. E quando esse dia não chega e a pessoa morre antes desse dia, a pessoa é levada para os céus, mas essa pessoa aguarda esse dia. Porém, a pessoa crendo em Cristo Jesus, crendo em Deus, ela não passa por julgamento. Ela já está aguardando a vida, aguardando a coroação de Jesus Cristo. Ela se aguarda no céu espiritualmente. Agora, a pessoa que não creu em Jesus, que não acreditou em Jesus, não acreditou no Evangelho de Jesus, não acreditou em Deus, quando ela morre, ela é sepultada. E ela vai para um local que nós vamos falar aqui. E esse local, a pessoa fica nele. Não é um local bom, porque o Evangelho da Graça não fica neste local, o Evangelho de Deus não é presente nesse local, então tudo aquilo que não é do bem é do mal, então é um local realmente de prantos e ranger de dentes. A pessoa vai para aquele local, depois virá o dia da convocação e todos aqueles que morreram, que não pregaram, não estudaram o Evangelho, não acreditaram na palavra, não se arrependeram verdadeiramente, essas pessoas vão sair desse local para ir para um local muito pior. Porque na Bíblia existe uma distinção entre Sheol, Hades, Lago de Fogo, e o Lago de Fogo é a última instância, a última instância da morte. É considerado como a segunda morte. Então aqui é preciso entender o seguinte, tá? Hades em grego é Sheol ou Seol, tá? Que significa terra dos mortos. Quem não mais tem direito à vida? Aquele que não conseguiu alcançar a vida quando estava carnalmente na terra. Então essa pessoa vai para o Hades. Não é um lugar bom, não é um lugar agradável. A parábola do rico e de Lázaro nos mostra que nem água tem nesse local. É um local de chamas eterna, é um local de dores e sofrimento. A pessoa fica ali, segundo a passagem bíblica sobre o rico e Lázaro, e depois, quando vem o dia da convocação, é dito que o Hades vai entregar essas pessoas em Apocalipse e essas pessoas serão julgadas, mas não voltarão mais para o Hades. Essas pessoas vão para o Lago de Fogo Eterno. E esse é a segunda morte. É um local bem pior do que o Hades. Então, por exemplo, olha só uma coisa importante, tá? Muitas pessoas pensam que Jesus, tá? Ele veio para pregar o Evangelho para os vivos e para os mortos. Isso é uma pura mentira. Jesus Cristo veio exclusivamente para os vivos e não para os mortos, tá? O Evangelho de Jesus Cristo, ele serve para quem está vivo carnalmente, que ainda tem o direito de se arrepender. Aquele que perdeu o seu corpo ou foi morto não mais tem o direito de se arrepender. Então, por exemplo, Jesus fala o seguinte, ó, em Mateus capítulo 8, versículo 21, tá? Olha só o que é dito. E outro de seus discípulos lhe disse, isso aqui dizendo a Jesus, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Então, um dos discípulos queria sepultar o pai que tinha morrido e falou isso com Jesus. E Jesus disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Porque no momento que você morre, independente da sua conduta, você está passando aquilo ali da morte ou para a vida ou da morte para realmente a condenação eterna. Então já não tem mais o que se faça quando a pessoa morre. Por isso a importância de seguir o Evangelho. Cristo pregava para as pessoas que estão vivas na terra e que têm chance de verdadeiro arrependimento. Até aqui você precisa entender que todos nós somos julgados. Ninguém na terra vai deixar de ser julgado. E todos nós temos a chance de mudar até o último momento de nossa vida, carnalmente, né? Nós temos a chance de mudar, de verdadeiramente nos arrependermos. Então é profundo isso, é importante que você entenda. E ainda mais, olha só o peso de Jesus para você poder entender como que é fácil e alcançável ao ser humano o encontro de Jesus. É o homem que dificulta a história. É a tolice dos homens, é a complexidade dos homens que dificulta a salvação. Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ensina de forma simples e fácil o que é a salvação. E ele mesmo diz
em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que passagem bonita, pois Jesus mesmo diz que aquele que crê nele, aquele que é fiel a ele, esse não vai de encontro à morte, mas sim à vida. Quando o coração parar de bater, quando a consciência se perder, essa pessoa não morre, ela vai direto para Jesus, direto para o seio de Abraão, que é dito que é o local de paz e misericórdia. Ela vai direto para Jesus. E eu não sei você, mas eu gostaria muito de chegar em Jesus, pedir perdão pelos meus pecados e dar um abraço nele e falar que eu quero seguir ele pelo resto da eternidade. Porque é profundo o que Jesus nos ensina. Então, olha só o que Jesus diz, tá? Então, dirigindo-se a Jesus, olha só, você fala assim, eu tenho que seguir uma conduta de leis para ser salvo, uns ritos humanos para ser salvo, é muita coisa para eu administrar para ser salvo, eu não vou conseguir dar conta de ser salvo. Então, olha só a simplicidade que é a salvação. Lucas capítulo 23, versículo 42. Você conhece a passagem quando Jesus Cristo foi crucificado. Então olha só, o ladrão dirigiu a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus assegurou ao ladrão arrependido, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê a profunda misericórdia, a profunda sagacidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esse sim é Deus vivo. Esse sim mostra o caminho aos homens. A sã doutrina de Cristo edifica a tua vida, mas a doutrina dos homens a corrompe e a destrói. Olha só, os homens não poderão te auxiliar, te ajudar no dia do juízo. Nenhum homem na terra, nenhum anjo vai poder simplesmente prolongar a tua vida na terra. Quem manda é Deus, quem manda é Cristo. Nenhum homem vai poder interceder por você no dia do teu julgamento. Então simplesmente você precisa entender que você não pode confiar a tua vida em homens. Não pode confiar a tua vida na internet, na televisão, na rádio, em homens. Você tem que confiar a sua vida em Jesus Cristo. Por isso é importante estudar o Evangelho. Você não pode confiar em homens. Os homens levam à loucura. A loucura leva à morte. Agora, quando você entrega a tua vida a Jesus, e aqui é o que é dito na Bíblia, é o que eu profundamente, é o que eu acredito até cegamente, porque eu sei que é verdade, é o seguinte: quando você deixa de confiar nos homens e passa a confiar em Cristo Jesus, no nosso Senhor Jesus Cristo, você não morre, mas passa da morte para a vida. Agora, existe uma coisa é você acreditar em Cristo, em crer em Cristo. Quem crê em Cristo Jesus não fica fazendo mal ao próximo, não fica falando mal do próximo, não fica apontando dedo na cara do próximo, não fica difamando o próximo, não fica traindo o próximo, não fica adulterando, não fica assassinando. Quem crê em Cristo Jesus verdadeiramente é batizado. Eu fiz um vídeo sobre batismo aqui. A pessoa muda completamente a vida dela. E essa pessoa, ela é batizada espiritualmente. E essa pessoa vai de encontro à vida, porque a vida é Cristo Jesus. Então, para nós podermos concluir aqui, olha só. Salmos 89, 48, um excelente estudo para você. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Nenhum homem pode. Nenhum homem consegue se livrar da morte. Não importa quem seja, não importa em qual condição seja. Nenhum homem pode se livrar da morte. Só teve um. E esse era o nosso próprio Deus vivo em carne, que venceu o pecado para nos dar uma chance de salvação, de ressurreição. Então, olha só o que é dito em Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, não é duas, não é três, não se reencarna, não tem a segunda chance,
é destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. E aqui é importante falar, muitas pessoas, eu mesmo conversei com muitas pessoas e muitas pessoas falam abertamente para mim assim: eu vou consertar a vida na próxima encarnação, eu vou consertar a vida quando na segunda, na terceira encarnação, agora eu vou viver minha vida do meu jeito. Essas pessoas que falam isso, não estou julgando ninguém, eu só quero te fazer uma pergunta: você consegue provar para mim verdadeiramente com fatos de você morrer e você renascer de novo? Ou será que ninguém consegue? Todo mundo que morre não volta. Exatamente, todo mundo que morre não volta. Agora é claro que tem demônios que vão estar presentes na vida das pessoas e conhecem alguns segredinhos. Mas fato é, e isso verdadeiramente é dito, ninguém que morreu voltou de novo. Nem quando Saul tentou chamar Samuel, porque Saul queria um conselho, ele acreditou que estava conversando com Samuel, no final estava conversando com o demônio. E através do conselho do demônio levou Saul à morte. Então não adianta. Nós temos uma vida e mesmo que a sua vida esteja estragada, mesmo que sua vida esteja em ruínas, você não tem outra chance. É muito importante você entender isso. É hora de consertar. Deus não quer que você seja perfeito. Deus não quer que você seja uma pessoa exemplar. Deus já é perfeito. Ele já é o perfeito. Você não precisa ser perfeito. O que você precisa entender é que Deus quer que você siga a Ele, que não siga homens, que saia do jugo de homens. Jesus Cristo aceitou uma prostituta quando ela chegou para ele chorando. Jesus Cristo na Bíblia nunca perseguiu um homossexual, nunca perseguiu quem tinha um pensamento diferente. Muito pelo contrário, as pessoas chegavam em Jesus e ele ensinava o caminho da vida. Então, meus amados, meus irmãos, é preciso entender que o último inimigo que todos nós temos que passar, que esse inimigo nós só conseguimos vencer através de Cristo, e é dito em Coríntios 15, 26, é que o último inimigo é a morte. E essa precisa ser destruída. E aqui você vê o amor de Deus, que é grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então você vê o amor de Deus pelo ser humano, você vê o amor de Cristo pelo ser humano, a vontade, a esperança que ele tem na sua vida. Só basta você agora crer e acreditar. É dito em Filipenses que a nossa cidadania não é na terra, é nos céus. Então a sua conduta na terra aqui, tudo que você está passando hoje, tudo que você está vivendo hoje é uma provação que Deus coloca na sua vida, e a recompensa nos céus, você não faz ideia daquilo que te aguarda. Por isso é importante crer no Senhor Jesus, por isso é importante crer no nosso Deus, no nosso Salvador. Você pode pegar aí, em 1 Coríntios, tá? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso você tem que viver na graça. A força do pecado é a lei. E o pecado é o aguilhão da morte. Aquele que quiser viver pelo jugo de homens vai ser morto. Ninguém consegue carregar o peso dos homens nas costas. Por isso a graça de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 55, 57. E para a gente poder finalizar: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais poder nem domínio sobre ele. Romanos 6:9. Então, meus irmãos, você tem que entender que quando você morre, se você crê em Cristo Jesus, você naquele exato momento, você passa da morte para a vida. Naquele exato momento, você se encontra com Cristo Jesus. Por isso, na minha opinião, é o que eu acredito, eu tenho o direito de me expressar, é o que eu acredito, na minha opinião, não adianta se preparar para o fim do mundo. Não adianta, porque nós somos carne, a carne morre, a carne envelhece, a traça, a ferrugem corrompe os seus bens. Você é esquecido pelas pessoas, é esquecido pelos teus parentes. A única coisa que lhe vai sobrar em tua vida é a crença em Cristo Jesus. E olha, você não vai lembrar, é como é dito em Cristo, tudo se fará novo. O teu conhecimento, a tua sabedoria, você não vai lembrar disso quando Cristo
quando acontecer o dia da convocação e as pessoas tiverem novos corpos. Então simplesmente a única coisa que você leva dessa vida para a morte, a única coisa que você leva é a crença em Cristo Jesus, é a crença no Evangelho de Deus, é a única coisa que você leva e justamente é aquilo que te leva à vida eterna, tá bom? Bom, meu nome é Humberto Voltz, vou ficando por aqui, forte abraço.